Bom dia! Nas últimas aulas, vimos falando de polimorfismo paramétrico. Uma dúvida que pode ter ficado é como o polimorfismo paramétrico se distingue de uma outra forma de polimorfismo, a subtipagem. Nesta aula, falaremos um pouco das diferenças. Explicaremos essas diferenças no contexto de um princípio de programação chamado DRY, que significa Don't Repeat Yourself. Muitas das abstrações que existem em uma linguagem de programação visam aumentar o reuso de código. Reuso elimina redundâncias, permitindo que somente uma versão de cada parte de um programa exista. Uma consequência positiva de reuso é melhorar a manutenção de software, pois há menos código que precisa ser verificado e documentado. Outra vantagem é aumentar a eficiência do programa, pois, como há somente uma parte do programa que realiza alguma função, podemos nos dedicar a fazer com que essa função seja bem eficiente. Mas a principal vantagem do reuso de código é aumentar a eficiência do programador, uma vez que ele não precisa reinventar código que já foi feito. Essa importância do reuso nos leva a um princípio de programação, que é popularmente conhecido como DRY. DRY é uma sigla em inglês para a frase Don't Repeat Yourself, ou em português, não faça novamente, aqui em tradução livre. Há várias formas de reusarmos código. Talvez a mais importante seja o fato de podermos organizar código em bibliotecas. Em C++, podemos importar esse código organizado em bibliotecas. Isso nos dá acesso a estruturas de dados e algoritmos que não precisamos reescrever. E uma outra forma de evitarmos redundância é fatorar código comum. Em outras palavras, podemos, por exemplo, agrupar padrões comuns que encontramos no programa em funções. Considere esse programa que possui dois laços muito parecidos para imprimir vetores. Podemos agrupar esses laços em uma função comum que poderá ser reutilizada mais vezes e que evitará esse tipo de redundância no código. Mas um dos principais mecanismos que linguagens de programação estaticamente tipadas têm para permitir o desenvolvimento de software reutilizável é o polimorfismo, em suas diversas formas. Existe uma variedade de polimorfismo que é chamada de polimorfismo universal. A característica do polimorfismo universal é que o mesmo símbolo, por exemplo, um nome de variável ou um nome de método, pode assumir infinitos tipos diferentes. As duas variantes do polimorfismo universal são exatamente o polimorfismo de subtipagem e o polimorfismo paramétrico. O polimorfismo paramétrico é só um nome mais técnico para os templates, de que já vimos falando. Em outras palavras, templates são a forma que C++ usa para implementar polimorfismo paramétrico. Essas duas formas de polimorfismo diferem na maneira como elas asseguram reuso. Dizemos que a subtipagem garante um reuso vertical de código e que os templates garantem um reuso horizontal. Vou explicar isso melhor com exemplos. Consideremos uma classe que representa pontos de uma dimensão. Essa classe encapsula um double, que representa o ponto na linha unidimensional. Temos um método para recuperar esse valor, chamado getX, e um método para obter a distância do ponto até a origem do sistema de coordenadas, chamado norm. Podemos também pensar em uma classe para representar pontos de duas dimensões. Aqui está ela. Mas vejam quanto código é comum entre essas duas classes. Há muita redundância nesse programa. Uma forma de evitar essa redundância é utilizar o mecanismo de herança, que automaticamente cria uma relação de subtipagem. Aqui temos que a classe point2d herda as funcionalidades da classe point1d. E dessa forma, point2d pode reusar propriedades de point1d como o atributo x, por exemplo, e como método getX. Dizemos que o reuso é vertical porque ele acontece ao longo da cadeia de herança. Ao longo desse sentido, propriedades como x e getX, que foram declaradas no escopo de point1d, passam a poderem ser reutilizadas em point2d. A subtipagem leva a um princípio de programação. Devemos escrever código sempre para a interface mais genérica. Em outras palavras, dada uma cadeia de herança, caso seja possível implementar uma função para a classe raiz, devemos fazê-lo. Por exemplo,
Imaginemos que seja necessário implementar uma função para comparar a norma de dois pontos, e que pontos sejam usados em uma cadeia de herança, como nessa figura. O esqueleto de nossa função é este. Notem que precisamos escolher qual tipo usar dessa cadeia de herança. Todas essas classes possuem a propriedade norm. Se escolhêssemos o tipo vec2d, por exemplo, a função farthest funcionaria como qualquer instância de vec2d ou vec3d. Esse código também funcionaria com instâncias de velocity, pois tanto vec3d quanto velocity são instâncias de vec2d. Mas essa função não funcionaria com instâncias de point1d, point2d ou point3d. Por outro lado, se escolhêssemos point1d para ser o tipo dos argumentos da função farthest, ela passaria a funcionar com qualquer instância de qualquer tipo que temos nessa cadeia de herança. Isso acontece porque point1d provê a interface mais geral para a cadeia. Note que em nosso exemplo, a função farthest possui uma estrutura bastante conhecida e geral. Ela escolhe o máximo entre dois valores. Nesse caso específico, o máximo é dado pela propriedade norm de cada argumento. Poderíamos, então, generalizar essa função ainda mais, extraindo seu componente essencial, que é o algoritmo para escolher máximos valores. Podemos fazer essa generalização via templates. Já sabemos, contudo, que o tipo point1d não pode ser usado com o template getMax, pois esse tipo não sabe lidar com o operador de comparação. O contrato daquele template exige tipos que possam ser comparados. Para resolver esse problema, podemos adicionar a point1d o operador de comparação. Simples assim. Note que uma vez adicionado a point1d, o operador de comparação passa a estar também disponível para todos os outros tipos que pertencem a essa cadeia de herança. Novamente, trata-se de uma forma de reuso vertical de código. Podemos agora usar getMax com diferentes subtipos de point1d. Neste exemplo, estamos comparando uma instância de point1d com uma instância de point2d. Mas poderíamos também comparar strings, por exemplo, já que strings suportam um operador maior que. Poderíamos também comparar doubles, por exemplo, que também suportam um operador maior que. Enfim, qualquer tipo que possua o operador de comparação maior que pode ser combinado com o template getMax, independente desses tipos estarem relacionados via uma cadeia de herança ou não. É por isso que dizemos que o reuso via templates tem esse caráter horizontal. Em outras palavras, enquanto o polimorfismo de subtipagem permite fatorar código ao longo de uma hierarquia de classe, verticalmente, o polimorfismo paramétrico nos permite fatorar código ao longo de tipos que não estão necessariamente relacionados via herança, mas que possuem as operações necessárias para atender a um certo contrato. Notem que a função que utiliza subtipos para obter reuso gera somente uma implementação no código assembly. Então, o programa binário não cresce. Por outro lado, a função construída via templates vai gerar uma implementação para cada tipo com o qual ela é instanciada. Então, o binário pode ficar bem grande, dependendo de como essa função é usada em um programa. Enfim, nessa aula, vimos as duas formas de polimorfismo universal e as comparamos em termos de reuso. Vimos que o polimorfismo de subtipagem leva a uma forma de reuso vertical e o polimorfismo paramétrico leva a uma forma de reuso que chamamos de horizontal. Na próxima aula, começaremos a falar de sobrecarga de operadores. Obrigado.